Você quer aprender como fazer uma mandala bem bonita nesse pedacinho de MDF? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou ensinar o passo a passo. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bia e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço uma mandala nessa bolacha aqui de MDF, esse pedacinho de madeira, né, de MDF. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a arte, como é que eu preparo tudo. Continua aqui no vídeo comigo, já deixa seu like pra me ajudar, já se inscreve no canal se você não for inscrito e bora começar o vídeo. Gente, a primeira coisa, eu vou falar pra vocês aqui quanto que tem esse pedacinho aqui. Ele tem 10 centímetros, tá? Eu comprei numa loja de artesanato, paguei R$2 nessa plaquinha de MDF. Ela tem aqui 2 milímetros, ela já vem lixadinha, bem lisa, pra tirar qualquer resquício de fiapinho de madeira, tá? Então, você pode começar lixando com uma lixinha simples mesmo, que vende até na loja de artesanato. Então, eu faço isso aqui, lixo, deixo ela bem lisinha. E aí, eu vou aplicar a primeira camada de tinta do verso, tá? Porque eu não gosto de deixar ela na madeira. Normalmente, eu uso preto pra fazer o verso, porque vai ficar na parede, ninguém vai ver. Isso se você fizer essa mandala pra pendurar na parede, ou você pode colocar imã aqui atrás pra pessoa colocar na geladeira, pra ficar de enfeite. Então, se você não for usar o verso, eu costumo pintar de preto, tá bom? Que é uma cor até mais fácil de pintar e pra ficar um acabamento bonitinho. Então, eu uso essa tinta aqui, PVA, dessa marca aqui, ou dessa aqui, ou pode ser de qualquer outra, que essas duas é o que mais tem aqui na loja onde eu compro, mas pode ser tinta PVA ou a tinta acrílica, tá? Aqui eu uso um pincel macio mesmo, um pincel comum, macio, tá? Não pode ser pincel duro, senão fica marcado. Ou você pode pegar um rolinho, aqueles rolinhos de pintar parede, só que uns pequenininhos, também serve. É que eu não tenho aqui, então eu tô usando o pincel mesmo, tá? Chacoalho um pouquinho a tinta, então eu simplesmente começo a pintar. E eu costumo usar aqui, assim, às vezes essa base de corte de artesanato, que eu tenho bem grandona, porque depois é fácil de limpar e também eu uso sempre pra essas coisas que se sujar também não tem problema, tá? Bom, aqui tá a nossa primeira camada. Eu vou passar mais uma depois pra secar, pra ficar mais bonito, né? Porque ele fica indo umas manchinhas. Mas daqui a pouco ele tá seco. Bom, a peça já tá pintada. 2 camadas, tá sequinha, tá? Seca bem rápido, secou. Em 10 minutinhos já tava tudo seco. Já aproveitei pra passar mais algumas peças em preto. Então fica assim, tá? Fica bem bonito. Aí, aqui a gente vai começar a passar fazer o desenho, tá? Às vezes eu passo uma camada de branco, mas não precisa, não é necessário. E primeiro de tudo, a gente precisa achar o centro dessa mandala, tá? E como é que eu faço? Eu gosto de usar essa base porque ela já tem as medidas certinhas, tá? Então, aqui tem os centímetros, polegadas, já tem tudo marcadinho e isso facilita bastante. Então, como essa mandala tem 10 centímetros, eu só vou encostar ela aqui, deixa eu ver no vídeo, onde fica mais fácil pra vocês verem. Eu coloco ela numa linha aqui, coloco ela numa linha aqui em cima e centralizo, tá? E aqui do lado e aqui embaixo. Como esse pedaço tem 10 centímetros, a bolachinha aqui encaixa perfeitamente. E aqui eu consigo achar o centro. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar minha régua, colocar em cima da linha, dessas linhas guias aqui da minha base. E com lápis bem fraquinho assim, eu passo no centro.
Aí eu faço a mesma coisa nessa linha vertical que tá marcando. E eu achei o centrinho. Aqui eu posso até passar a linha inteira, porque a gente vai usar essa linha. Então, pode marcar a linha inteira. E aí, com o nosso compasso, a gente vai começar a traçar os círculos. E aí, você coloca aqui no meinho, bem no meinho, e simplesmente você vai fazendo círculo. Aperta um pouquinho, pra não acontecer isso de escorregar. Porque às vezes ele sai, escorrega. O bom do compasso profissional é porque ele fica bem firme. Eu quero um círculo menor. Só fecho aqui e traço um menorzinho. Aí eu vou abrindo aqui e girando, traçando mais círculos, tá? Certo? Então, aqui temos vários círculos. Então, vamos lá para a segunda parte das marcações. Uma forma que eu gosto muito e que eu uso em praticamente todas as minhas mandalas é esse transferidor que a gente usava na escola. E ele é muito bom, tá? Como que eu vou usar isso aqui? Isso aqui você acha em qualquer papelaria também, gente. Super fácil, baratinho. Como que a gente vai usar ele? Tá vendo essa marquinha aqui no meio? Você vai posicionar ela no centrinho da mandala. Aqui. Posiciona esse tracinho. Achou o centro? Achou. Agora, você vai pegar essas duas linhas, essa de 180 e essa de 360, vai subir devagarzinho, colocando em cima da nossa linha guia, tá? Tem que prestar atenção porque não é essa linha que tá aqui, é essa linha do grau, tá bom? Só que sempre deixando essa linha aqui no centro, tá bom? Comenta aqui pra mim se dá pra vocês entenderem esse processo ou se vocês querem que eu faça um novo vídeo explicando, tá? Então, você achou aqui e aqui, certo? Aqui, a gente vai colocar as angulações para fazer a base da nossa arte. O que eu vou fazer? Como a mandala é menor do que a régua, eu vou fazer por dentro. Também dá, tá bom? Segue a mesma sequência. Normalmente, eu faço de 2 em 2, para não ficar muita linha. Mas, quanto mais linhas, mais detalhes você consegue fazer com guia, né? Você pode fazer muitos detalhes também sem guia. Acho que com o tempo você vai fazendo, você vai se acostumando. Mas eu gosto de colocar... Então, aqui, 180, 160, faço um tracinho. 140, faço um tracinho. 120, faço um tracinho. 110, faço um tracinho. 80, 60, 40, 20 e aqui. Por que eu não tracei naquela hora aqui, no 90? Justamente por isso. Não vai ter uma linha aqui no meio. Nesse meu trabalho, tá? Pode ter em outro trabalho, quando você for fazer. Mas eu gosto de usar isso aqui para as linhas ficarem exatamente iguais e os espaços ficarem exatamente iguais, tá bom? Aí é uma outra forma de traçar linha que também dá, mas eu gosto de fazer desse jeito, tá? Então, eu coloquei aqui, posso tirar. Vai ficar tudo marcadinho, certo? Aqui. Agora, é bem simples o que eu faço. Deixa eu apontar meu lápis um pouco, porque nesse caso aqui, quanto mais fininho o seu lápis tiver, mais pontudo, melhor. Eu vou ligar esses tracinhos que eu fiz ao centro, e aí atravessar toda a bolacha. E aí, nós vamos achar as nossas linhas guia, tá? Então, você coloca o seu lápis aqui no meio, posiciona
e traça a linha, certo? Achamos nosso primeiro ângulo. E aí, a gente vai completar, fazer isso com todos os nossos pontinhos. E qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, eu respondo no próximo vídeo. E essa é a base da nossa mandala. Bem fácil, né? Depois de feito a grade, a gente vai começar a fazer os desenhos, tá? Então, vamos começar com um desenho bem simples, pra vocês entenderem como funciona e pegarem o jeito, tá bom? Eu vou traçar aqui, então, um primeiro círculo em cima dessa guia, tá? Que vai ser o nosso primeiro... uma parte do nosso desenho. Eu vou usar o pequenininho mesmo. Então, esse primeiro círculo que eu fiz aqui, ele vai ser um desenho, tá? Eu vou querer fazer... vou fazer um círculo nele. Vou fazer um pouco mais forte. Que vai ser onde eu vou passar tinta. Oh, meu Deus. Acontece, gente, acontece. E esse aqui também eu vou reforçar, tá? Esses eu vou reforçar. Então, aqui eu vou pintar de uma cor, tá bom? Aqui eu vou pintar de outra. Agora, aqui, vou fazer círculos, na verdade, pétalas, como se fossem pétalas, tá bom? Então, cada quadradinho desse, eu vou fazer uma pétala. Então, o que que a gente faz? Sobe aqui e faz uma meia lua. E põe pra baixo, tá? Mesma coisa aqui. Sobe, faz uma meia lua. E baixa. E eu vou fazendo em toda essa parte, usando esse pedaço aqui como referência. Não se preocupem, porque não vai ficar idêntico um ao outro. E não é isso que a gente quer também, porque isso é um trabalho artesanal. Então, vai ficar um pouquinho diferente. Aí, agora, eu vou fazer outra pétala. Eu vou pegar esse ponto e trazer ele até esse ponto, certo? Vou dando uma leve curvadinha. Tá vendo que ele não desce reto, ele dá uma curvadinha de leve, certo? Então, vamos fazer assim em todos, tá? Uma leve curvadinha, mesma coisa, para um lado e para o outro. E a gente vai ligar um ao outro. Dá uma curvadinha, dá outra curvadinha, tá? Vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer um outro movimento. Daqui pra cá, eu quero fazer um círculo aqui. É mais ou menos o que eu fiz aqui, mas não é tão baixinho. Ele vai mais alto e ele vai ser um círculo até o outro lado, tá bom? Então, pode fazer fraquinho e depois você vai arrumando, tá? Vai arredondando, então é meia bolinha. Outro jeito de fazer é você colocando o seu compasso aqui no meio. Então, você pode traçar um círculo aqui, um meio círculo, na verdade, meia lua, tá bom? Ele vai ficar mais certinho, então a gente pode fazer aqui em todos também. Põe no pontinho. Tá vendo que o meu ficou bem certinho? Pode ser assim ou pode ser a mão mesmo, gente, tanto faz, tá? Se vocês quiserem fazer com o compasso. Então, você vai ajustando.
Aqui, tá vendo que já deu uma diferença? Ele acabou um pouquinho antes. Mas não tem problema, na hora de pintar a gente ajusta, porque é assim mesmo. 1 milímetro já deixa uma diferencinha. Mas isso é um trabalho artesanal, manual, então não tem problema ele ficar assim. Ele não precisa ficar com os milímetros todos idênticos, tá? Então, vamos terminar aqui. Então, eu fiz as marcações. Eu posso vir arrumando aqui assim. Tá bem redondinho. Nós já temos mais uma parte do desenho completa. Agora aqui eu quero fazer mais uma pétala. Então, eu vou pegar mais ou menos no meio aqui. Não precisa medir com a régua. Se você quiser, você pode fazer com a régua. Se não, você pega aqui e a gente vai puxar retinho, tá? Aqui no meio. Vamos fazer mais pétalas. E aí, o que a gente vai fazer? Vai grudar no de baixo. Certo? Mesma coisa aqui. Faz no meio, mais ou menos. Puxa retinho. Tá? Outra opção para você achar essas pétalas que são nessas linhas, você pode, se você quiser fazer bem retinho também, você pode vir aqui com o compasso, com o transferidor. E aí, você coloca, você marca aqui. Então, a gente marcou 120 e 100, você coloca no 110, no 90. E aí, você passa o tracinho aqui. Então, assim, já temos mais uma camadinha. Nesses outros espaços, eu vou querer fazer uma bolinha assim, tá? Então, eu faço ele assim, só pra deixar um pouco marcadinho, mas depois eu vou ensinar uma técnica pra gente fazer bolinhas. E assim tá pronta a base da nossa mandala. É facinho, gente, é só uma questão de paciência pra gente fazer com calma, com técnica, e vocês conseguem, tá bom? E treino também, quanto mais vocês fazem, mais vocês vão pegando o jeito, tá? Mas é super tranquilo. E agora a gente vai passar pra terceira parte, que é da pintura, tá bom? Então, assim, antes de começar tudo, eu já escolho a minha cartela de cores. Então, aqui eu tenho uma tinta que eu fiz uma misturinha. Opa, deixa eu tirar o zoom aqui. Que eu fiz uma misturinha com esse rosa pink aqui e um branco, pra ficar esse tom, porque eu não tinha. Então, isso é legal de você comprar tubinhos maiores, assim, de 100 ml, por exemplo. Ou até maior, tá? Que nem eu tenho branco desse aqui de 250, que aí rende muito, muito, muito. E aí eu posso fazer misturas. Então, se eu quiser um rosa mais claro do que esse, eu coloco mais um pouco de branco e vou clareando. Vou misturando e fazendo outras cores, tá? Então, eu separei essa, aquela, separei um verdinho, separei um rosa mais claro, de outro tom, um roxinho também, e a gente vai fazer nessas cores, tá? Tá, então eu começo agitando a tinta, como eu falei. Se você achar que a tinta tá muito dura, você pode dar uma diluída. Põe um pouquinho de água aqui no tubo e bate bastante, mexe bastante. Então, eu pego um pouquinho de tinta, vai com calma, se você nunca fez isso. Não tem pressa não, tá, gente?
Então, eu vou pintando esse miolinho. Quanto mais clara a tinta, mais vai aparecer a parte de baixo, tá? Então, tintas que são muito clarinhas, às vezes o branco, amarelinho assim, cores muito claras, às vezes eu dou 3 camadas, tá? Dependendo se eu vou colocar muito detalhe por cima, aí eu só dou 2 camadas. Se não, eu coloco 3, pra não aparecer o fundo. Aqui a gente vai ver como é que vai ficar. Então, assim, pinto o miolo. Dá pra ver, gente? Comenta aí pra mim se vocês conseguem ver direitinho. Que aí nos próximos vídeos eu vou ajustando, tá? Então, assim, eu começo por aqui. E nos cantinhos eu vou passando o pincel de lado. Pra passar em cima da borda, tá? Então, vou passando de ladinho até cobrir a borda. Pega mais um pouquinho e vai com muito detalhe. Vai com muita calma, aliás. Fica assim. Então, depois eu vou passar mais uma camada, tá? Eu vou pintar tudo, depois eu passo outra camada. Você pode fechar sua tinta. E a gente vai passar pra próxima. Aí, o que eu faço? Põe num vidrinho com água. Esse pincel, já seca ele, tá? Já tira aqui, já seca. Às vezes, quando é pincel muito pequeno, eu uso ele de novo. Não tem problema, ó, já sequei. Deixo um paninho sempre aqui do meu lado, aqui. E agora eu vou passar pra próxima cor, tá? Ó, já mudei, vou por essa clarinha aqui. Deixa secar um pouquinho, pra você não borrar, tá bom? Mas como aqui eu tô com o ventilador ligado, tá bastante calor e é muito pequena essa camada, vai secar super rápido. Acho que logo já tá sequinha. Então, eu já posso pintar, mas com bastante calma, tá? Então, um pincel pequenininho, ó, essa tinta tá um pouco mais dura, mas como é uma parte pequena, não vai ter tanto problema. Então, eu pego a minha peça. Dá pra ver, né? Dá. Vou passando o mesmo esquema. Eu passo mais no miolo, assim, da parte que eu tô pintando. No miolo, assim, né? No centro desse pedaço. E aí, depois eu vou passando aqui no cantinho. Tá vendo como tinta clara, ela fica mais dura e ela seca um pouco mais rápido? Essa terceira camada exige um pouquinho mais de cuidado porque a gente vai fazer essas voltinhas, tá? Então, vamos com bastante calma. Vou pegar essa tintinha aqui que tá na tampa. E aqui a gente faz a tinta durar bastante. E aqui você vai poder passar por cima desse traço, tá bom? Não tem problema, a gente vai fazer tudo assim.
estão vendo que já tá secando já, por causa do calor. Bom, gente, a próxima, como tem esse miolinho aqui pra gente fazer, eu vou usar um pincel mais fininho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Molha bem pequenininho, eu passo aqui na borda, no contorno, aliás. E vou espalhando a tinta. Não coloca muita tinta, senão vai borrar e vai secar. Deixo aqui do ladinho. Vai pegando tinta de pouquinho. Eu faço o contorno e vou espalhando. E aí agora, como eu vou colocar bem no meio aqui da pétala, eu vou puxando com muito cuidado. Vou pegando tinta bem de pouquinho. E vou colocando ela bem no meio ali. Mas, de novo, não precisa ir até o meio. Se você quiser ir até o meio, pode. Mas, como nessa aqui a gente vai colocar um contorno, não precisa, tá? Porque o contorno vai vir até aqui. Então, é assim que eu faço esses detalhes. O segredo tá no pincel fino. E, claro, muita paciência, né? Não adianta estar um pincel fino se você fizer tudo correndo, que não vai rolar, não. Então, tem que ter paciência. Bom, gente, minha câmera travou e acho que não pegou esse último pedacinho, mas aí eu pintei com esse verdinho aqui que eu também fiz. Passei esse último pedacinho, tá? Então, fica assim a primeira camada. Aqui do lado, eu também vou passar uma outra cor, tá? Eu acho que eu vou passar um verde, esse verde aqui. Aí eu vou passando com o pincel pequenininho também. E depois eu vou passar mais uma camada de todas as tintas, tá? Vou deixar secar um pouquinho e eu já volto. Então, gente, aqui já pintei todas as camadas, tá? Pintei aqui do ladinho também, de verde. E agora a gente vai fazer o contorno, tá bom? Eu vou usar o preto pra fazer o contorno. Normalmente eu gosto de usar essa canetinha aqui da Posca, 0.7, essa aqui. E ela é essa ponta aqui. E ela é muito boa e muito prática pra fazer contorno.
Mas como não é todo mundo que tem essa caneta, eu vou fazer com o pincel pra mostrar pra vocês que também dá pra fazer, também é fácil. Todo mundo pode fazer. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, que ele é bem fininho. E aí eu vou contornar todas as divisórias entre uma tinta e a outra, tá bom? Então o segredo é você molhar um pouquinho, não molha muito, pega um pincel fino, que isso ajuda bastante. E aí você vai contornando. Aqui, como é redondinho, eu vou passando assim, tá? Fazendo esse movimento que pra mim fica mais fácil. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Acho que eu vou dar um zoom maior aqui, né? Se ficar falhado, gente, põe mais tinta aqui. Então, você pode molhar mais. E vai passando. Da mesma forma que todo o trabalho, o segredo tá em você fazer com calma, sem pressa, porque com pressa a gente acaba borrando e com calma fica tudo muito mais bonito, tá? Então aqui, ó, passei a primeira camadinha, vou passar mais uma pra escurecer mais. Bom, agora ficou assim. Essa parte dos contornos. Fica bem bonitinha da outra cara, né, gente? Fica bem legal. E agora eu vou colocar alguns detalhes em branco. Eu uso essa pontinha do pincel, né, que é a outra ponta do pincel, pra fazer bolinhas. E também pra fazer uma outra coisa aqui no meinho. Que vai ser uma gota com um rabinho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar tinta na tampa. Ó, eu coloco mais tinta na tampa. Aí eu molho. Faz uma gotinha aqui. Aí eu coloco... Deixa eu ver se assim vocês conseguem ver. Eu molho aqui e puxo. Tá vendo?
Coloco aqui e puxo um rabinho. Tá vendo que vai ficar, o final vai ficar um pouco mais grosso? Aí eu venho com um palito de churrasco mesmo, que é bem pontudinho, molho um pouquinho e arrumo essa pontinha. Aí ele fica bem... Eu posso arrumar. Deixar um pouco mais redondinho aqui. Fica assim, bem bonitinho. Ainda posso colocar 2 gotinhas aqui. Aí é só molhar e apertar assim. Aí aqui eu vou colocar pontinhos brancos também. Aí eu uso esse palitinho, molho e vou colocando. Aí o que que eu faço? Molho uma vez na tinta e depois eu vou colocando assim. Deixo um espacinho. É bem simples de fazer. Aqui, eu vou fazer esse mesmo estilo, só que puxado, tá? Então, eu vou molhar aqui. Molha um pouquinho mais, afunda um pouco mais. Eu vou colocar e arrastar. Então, eu coloco e arrasto. Coloco e arrasto. E vou fazendo em todas as pétalas. Olha, gente, fica muito fofo. Nessa parte aqui, eu vou colocar uma bolinha um pouquinho maior. Então, eu posso vir aqui com esse pincel de novo. Aí, eu vou limpar esse aqui, tá? E aí, é só carimbar. Tá vendo? Fica muito fofinho. Com esse palitinho, a gente vai fazer pontinhos bem pequenininhos ali, no outro. Então, você molha, faz um pouquinho maior, molha um pouco fundo e faz um pontinho em cada meio aqui. E agora, a gente vai fazer pontinhos menores, seguindo, 3 em cada lado, tá? 3 ou 4, vamos ver aqui. Isso, 3 mesmo. Aí, você viu que faltou? Molha um pouquinho e coloca. Coloca bem pouquinho pra bolinha não ficar tão grande.
Agora, esse último aqui, a gente vai fazer uma curvinha. Pega o mais branco aqui na nossa tampinha, e a gente vai fazer um puxadinho. Assim. Super fácil. Super facinho, tá vendo? Aí você vai limpando o pincel pra tirar o excesso, porque ele vai endurecendo. E aí você vai pegando mais tinta aqui, molha e vai fazendo o mesmo movimento. Então, assim ficou a nossa mandalinha. Agora, eu deixo ela secar bem. E depois eu vou passar esse produtinho aqui, que é o verniz spray. Esse aqui, ele é brilhante, tá? Mas, às vezes, eu passo o verniz fosco. Então, vocês encontram em qualquer lugar, casa de artesanato, loja de coisa de tinta. Eu passo ele aqui, mas eu passo num lugar arejado, porque o cheiro dele é bem forte. E aí, eu deixo secando por 24 horas, tá? Eu passo na frente e no verso também
para proteger a peça, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aulinha. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu respondo no próximo vídeo, vou anotar tudo. Algo mais que vocês queiram aprender também sobre mandalas. Posso trazer outras mandalas, outros modelinhos pra gente fazer também. Então me contem aqui o que vocês acharam dessa aula, se vocês curtiram, se vocês aprenderam. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!